Amém? Como o pastor mesmo falou, nessa noite, né, muita gente não conseguiu dormir. Só não durma agora, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. O calor e o mosquito. Graças a Deus. Queridos, sem demoras, vamos à mensagem do Senhor. Você que está com o seu telefone ligado, a semelhança do pastor Alexandre falou semana retrasada, se não me engano, desliga o telefone, bota para carregar, já que você não conseguiu carregar essa noite em casa, né? Já bota para carregar. Mas que se concentre no culto, adore ao Senhor e que essa mensagem, em nome de Jesus, alcance o teu coração, alcance a tua vida e você saia daqui diferente, transformado e pronto ao mundo lá fora para poder pregar o Evangelho. Eu queria que você, nessa manhã, você aqui na igreja, você em casa, pudesse perguntar à pessoa do seu lado, a quem buscais? Pergunta à pessoa que está ao seu lado, a quem buscais? Faça essa pergunta a ela. Aparentemente é uma pergunta fácil de responder, pelo contexto que a gente está, onde nós estamos. É fácil de você responder isso. A quem buscais? E a sua resposta possivelmente vai ser, eu busco a Jesus, eu busco a Deus. E aí eu faço uma segunda pergunta para você, que aparentemente também é fácil, porém, pela facilidade dela, você vai ficar com dificuldade de responder. E a segunda pergunta que eu faço a vocês é, se você acabou de dizer que busca Jesus, mas qual Jesus que você veio buscar? E aí, aparentemente, é uma pergunta fácil, mas Jesus só existe um. E você tem a razão, Jesus só existe um. Porém, a sociedade que nós vivemos hoje, as comunidades evangélicas que nós frequentamos, a igreja como um todo, tem buscado vários tipos de Jesus. E quando eu falo para vocês qual Jesus você veio buscar, não é o Jesus, mas a demanda ou a necessidade que te faz vir a esse lugar. Hoje nós estamos vivendo dias assim, que as pessoas vêm à casa do Senhor, estão buscando a casa do Senhor por um tipo de demanda, um tipo de necessidade. E digo para você que as demandas, as necessidades não são erradas. O problema é o objetivo que te traz aqui. Se esse objetivo que te traz à igreja for só essa demanda, só essa necessidade, aí é o grande erro. Por isso que eu digo para vocês, a qual Jesus que você veio buscar? E o objetivo dessa mensagem é que você, no final dela, possa entender que o seu objetivo de a quem buscar seja o Jesus correto. Então, em nome de Jesus, que você se concentre nessa manhã e que no final disso, no final dessa mensagem, você possa entender, eu vim buscar ao Jesus correto. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Eu, em particular, até falei isso numa escola dominical, que eu amo o Evangelho de João. O Evangelho de João, na minha opinião, ele é rico em detalhes, né? E quando eu leio o Evangelho de João, eu tenho muita facilidade de imaginar aquela cena e ir até lá. Parece, né? O pastor falou isso hoje também, né? Então, eu tenho muita facilidade. Como o Evangelho de João ele é rico em detalhes, às vezes eu consigo me transportar para aquele local e ver a determinada situação. Por isso que eu gosto do Evangelho de João, pelos detalhes que ele coloca na sua escrita, né? Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5. Eu já preguei algumas vezes sobre esse capítulo, e vou pregar novamente, não necessariamente só nesse capítulo, um texto bem conhecido nosso. Assentado como estamos, com reverência à palavra do Senhor, diz assim, Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe, a quem buscais? Respondeu-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, o que
que traía, estava também com eles. Versículo 6. Pois lhes disse, sou eu, e recuaram e caíram por terra. 7. Tornando, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais, a mim, deixai ir estes. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra lida, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra que foi lida encontre morada aos corações daqueles que vêm te buscar por objetivo correto, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, me usa como boca de Deus neste lugar. Mas que não seja a minha pessoa, porque eu sou falho, Deus. Mas que seja o Senhor a trazer a mensagem para a tua igreja, Senhor Deus. Que a igreja não consiga enxergar o presbítero Leandro aqui, mas o Senhor, Pai, e eu sendo boca do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E como eu disse para os irmãos, é um texto bem conhecido nosso. Eu já preguei algumas vezes e já falei isso algumas vezes e vou repetir aqui. E quando eu digo que o Evangelho de João ele é rico em detalhes e ele me leva para lá, me chama muita atenção que quando Jesus fala, sou eu, né? Aqueles homens que foram buscar Jesus, eles recuam e caem por terra. Quando eu digo que a mensagem me leva, eu fico imaginando a cena, à noite, homens com tocha, com pedaços de pau, vindo buscar a Jesus, e Jesus se adianta a eles, e uma situação onde era para eles dominarem, quem domina a situação é o próprio Cristo. Jesus se adianta e pergunta, a quem buscais? E eles vão dizer, a Jesus. E Jesus diz, sou eu. A minha mente imagina aqueles homens recuando e caindo por terra. Já imaginaram a cena? Aqueles homens caindo. E depois Jesus pergunta novamente, a quem buscais? Possivelmente esses homens já estão em pé. Mas a minha mente me leva a dizer o seguinte, o medo deles responderem novamente a Jesus e caírem, passarem vergonha novamente, né? Mas não, eles dizem, a quem buscais? Jesus diz, eles, a Jesus. E Jesus novamente, sou eu. Interessante pensar que quando você vai prender alguém, você precisa saber quem é a pessoa. Mas aqueles que foram buscar a Jesus, eles não conheciam a Jesus. Eles não conheciam Jesus. O Evangelho de Mateus vai dizer que Judas precisa dar um beijo para que eles venham reconhecer quem era Jesus. Aqueles homens que foram buscar para prender a Jesus, eles não conheciam a Jesus. Eles sabiam o nome, mas eles não conheciam a Jesus. E o que isso muitas das vezes vem apontar para mim? Que às vezes a gente está diante do Mestre. Às vezes a gente sabe o nome dele, mas a gente não o conhece. A gente sabe até o nome dele, mas a gente não o conhece. A gente pode estar dentro da casa do Senhor. A gente pode estar muitas das vezes imbuído dentro de um ministério. Sabemos o nome, mas muitas das vezes não conhecemos. Assim foram esses homens. Mas quem conhecia? Quem conhecia era o traidor. Quem conhecia era Judas. Mas o que me faz entender? Por que ele conhecia? Porque ele tinha intimidade. Então, muitas das vezes, esses homens não conheceram a Jesus porque eles não tinham intimidade. Mas Judas conhecia porque tinha intimidade, estava com Jesus o tempo todo. E isso mostra, muitas das vezes, para mim e para você, nesse lugar, você em casa, que para conhecer Jesus é preciso ter intimidade. Pode ser que você venha a esse lugar dia após dia, domingo após domingo, mas não conhecê-lo, porque você não tem intimidade. E quando eu comecei a minha mensagem, eu falei o seguinte, existe um grupo de pessoas que estão vindo à casa do Senhor, não necessariamente na igreja de Sete Pontes, mas como numa igreja como um todo, um grupo de pessoas que estão vindo à casa de Deus para buscar um Jesus que venha suprir algum tipo de necessidade. Lembrando mais uma vez, as necessidades, Jesus supre. O problema está no seu objetivo final. E nessa manhã nós vamos ver alguns tipos de grupos dentro das igrejas, espalhadas em todo o país ou no mundo, que vêm buscar um tipo de Jesus.
E eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. A gente vai passear pelos evangelhos. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 43 ao versículo 48. Todos acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 8, 43 vai dizer assim: 43, vamos ler. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando a todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem de bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala que ela tinha essa doença por muitos anos, e ela sofria por essa enfermidade, e ela gasta todo o dinheiro dela atrás da cura, da cura dela, mas nada, nenhum dos médicos podem curar essa mulher. E ela ouve falar de um Jesus, e ela vai atrás desse Jesus. E Jesus passa, ela toca na orla e ela é curada. E Jesus vai dizer: opa, alguém me tocou. E ali começa todo um enredo. Mas mestre, muita gente está te tocando. Pedro vai dizer: não, mas de mim saiu virtude. E aquela mulher revela aquilo que tinha acontecido. O que eu quero dizer com isso nesta manhã, queridos? Existe um grupo nas comunidades, dentro das igrejas, que vão buscar Jesus por um milagre. Estão buscando Jesus dentro das igrejas por milagres, por algum tipo de necessidade que tem passado. Jesus cura. Ele tem poder para isso. O problema é que muitas pessoas estão vindo à casa do Senhor somente por esse milagre. Existem pessoas chegando à casa do Senhor para ver, não cultuar ao Senhor, mas para ver algo do Senhor de forma extraordinária, o sobrenatural do Senhor. E Jesus faz algo sobrenatural. O problema é quando você vem somente à casa do Senhor para ver o sobrenatural. E aí quando o Senhor Todo-Poderoso, maravilhoso, cura você, o que vem depois disso? Quando você vem à casa do Senhor com a expectativa de ver, alguns dizendo um reteté, um mistério, algo profundo. E quando isso acontece, quando você vai para casa, como é a sua vida ali depois que você viu aquilo tudo? E você fica se alimentando dessas coisas, que não é ruim, porém o objetivo final é complicado. Porque você só vive isso. As pessoas só estão vivendo isso, e aí elas começam a confundir as coisas. Então, por exemplo, a necessidade de uma pessoa ser curada, ok. Mas se o objetivo dela só for esse, se ela não for curada, ela começa a botar a culpa em qualquer pessoa. Que ali Deus não existe, que o líder daquele lugar não tem Deus, pelo fato de ela não ter sido curada. Entenda, sendo curado, ele continua sendo Deus. Não curando, ele vai continuar sendo Deus. E quando você vem à casa do Senhor com a expectativa de ver algo sobrenatural, quando isso não acontece, você coloca um fardo no líder daquele lugar, ou sobre a igreja, porque entende o seguinte: Deus não existe ali, pelo fato de você não ter visto aquilo que você queria ver. E isso é uma realidade dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas.
Estamos buscando ao Senhor por esses milagres ou por essas coisas extraordinárias. Mas não estamos buscando ao Senhor, de fato, por aquilo que Ele é. Ele pode fazer todas essas coisas, igreja. Mas a sua motivação, a motivação dessa comunidade, dessas pessoas, não podem estar atreladas somente isso. Porque a hora que Ele não fizer, a hora que Ele não se manifestar, o que vai ser de você? O que vai ser dessas pessoas? Qual será o tipo de julgamento quando Ele não ouvir ninguém falando em mistério? Qual será o tipo de julgamento quando Ele não ouvir ninguém girando no manto? Qual vai ser o tipo da pessoa? O que vai falar quando não vê o milagre acontecendo? E é nessa caminhada, é nessa pegada que muitas das vezes a gente perde o foco. Porque estamos buscando a um Deus, somente um Deus de milagres. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo está no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22 ao 27. Vamos ler? 6, 22 a 27. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, e havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai do céu e o selou. O segundo grupo, igreja, é o grupo que vem buscar Jesus pelas suas necessidades físicas. Esse grupo aqui tinha visto a multiplicação dos pães, tinham se alimentado e foram atrás de Jesus. E chegaram em um determinado local, Jesus não estava. Entenderam que Jesus estava em outro local. Jesus sai com os seus discípulos, atravessa o mar e lá eles vão atrás de Jesus. E quando chegam a Jesus, mestre, como chegou tão rápido? E Jesus vai indagar eles: olha, vocês estão atrás de mim, vocês vêm me buscar, não por aquilo que foi feito lá atrás, mas vocês vieram me buscar pelo alimento, pela comida. Mas olha, me busquem não pela comida, essa comida que vai perecer, vai acabar daqui a pouco, vocês vão sentir fome novamente. Mas me busque pela comida eterna, que vocês nunca mais vão ter fome. E Jesus fala isso para eles. E o segundo grupo nas comunidades que nós temos visto, é o grupo que vem buscar a Jesus pelas suas necessidades físicas. Pessoas que estão entrando à casa do Senhor, pessoas que estão entrando aqui por algum tipo de necessidade, seja ela no trabalho, seja ela na família, seja ela na vida profissional. E isso não é o errado. Repito, o errado é como o seu objetivo final chega a este lugar. Eu conheço pessoas nessa caminhada, aqui mesmo em Sete Pontes, pessoas que conviveram comigo, hoje não estão mais aqui, conviveram comigo aqui, que buscaram ao Senhor, minha adolescência, minha juventude, buscavam, clamavam ao Senhor por emprego, Senhor, eu preciso de emprego, eu preciso muito de emprego, e vinha quarta, sexta-feira, quando tinha culto, domingo de manhã, domingo à noite, buscando, clamando, fazendo campanha e tudo. Quando Deus deu emprego, a primeira coisa que essa pessoa fez foi abandonar o Senhor. Conheço pessoas, vocês também conhecem, vários artistas aí, ó, que o Senhor abençoa. E
E no momento que ela tem que pregar o evangelho, eles partem, abandonam a fé, envergonham o evangelho. Pessoas que estão buscando ao Senhor por uma necessidade física. Pessoas que vêm à casa do Senhor achando que Jesus é um gênio da lâmpada, achando que Ele tem que fazer tudo, e quando Ele faz, acabou a motivação, acabou o desejo de estar aqui nesse lugar, porque Ele fez. Por isso igrejas estão infladas, por isso igrejas estão cheias, mas por isso os evangelhos estão vazios. Porque vem buscar um Deus que só dá, busca um Deus que só quer. E as pessoas pedem. E quando o Senhor, o Eterno, Jesus dá, a primeira coisa que faz é ir embora, é abandonar o evangelho. Por isso estamos vendo tanto artistas no meio gospel, homens e mulheres que usaram do evangelho para se promover, homens e mulheres que usaram da palavra do Senhor para crescer na mídia, ter status. E no momento que esses homens, essas mulheres precisam pregar o evangelho, elas dão as costas para Cristo. Mas estamos falando de um grupo que está em evidência, mas existe um grupo dentro da casa do Senhor que não está em evidência, mas que fazem as mesmas coisas, que buscam o Senhor só pelos seus bens pessoais, por aquilo que eles têm um desejo. Eu me lembro uma vez, o presbítero Wagner, pregando numa escola dominical, falando numa classe de jovens, e ele falou o seguinte: Leandro, se Deus te der uma casa, você quer uma bênção? Ah, quero. Mas essa bênção não pode se tornar uma maldição? Ele falando comigo, eu falei, não consigo enxergar dessa forma. E Wagner gostava, né, de alfinetar. E ele falou, tá bom, então vamos lá. Deus te deu uma casa lá em Cabo Frio, piscina, de frente para a praia. Domingo 40 graus, domingo 42. E aí, Leandro? Opa, Wagner, acho que um diazinho, né? Um diazinho, ok. 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando você vai ver, você está distante do evangelho. Está distante daquilo que você fazia com vontade de buscar a face do Senhor. E ele me dizia o seguinte, Leandro, o problema não está na casa. O problema não está na bênção. O problema está em você, em abandonar a casa do Senhor pela bênção. E aí a bênção se tornou maldição. Entendam, igreja, não estou dizendo que você ter as necessidades e demandas é algo errado. O problema é quando você busca a presença de Jesus somente por isso. Eu sei que o desemprego é gigante e você precisa pedir ao Senhor. Mas o fato de você vir buscar a face do Senhor, a casa do Senhor, não pode ser somente pelo trabalho. Buscar a face do Senhor não pode ser somente pela sua família, pelo seu cônjuge, não. Você precisa vir à casa do Senhor, buscar a face do Senhor por conta dEle, por Ele, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele é. Porque se eu venho aqui só pela minha demanda, quando a minha demanda é suprida, como eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é abandonar o evangelho. Porque o meu objetivo era errado. Esse é o segundo grupo. Vamos para o terceiro grupo. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Foi até falado isso na escola dominical hoje. Mateus capítulo 28. Versículo 1 ao versículo 5. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor
descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Vamos ler o 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Quando você vai a um cemitério, o que você pretende ver lá? Um morto. Não é verdade? Maria Madalena e Maria, quando vão ao cemitério, elas querem ver o quê? Um Jesus morto. O terceiro grupo são pessoas que vêm à casa do Senhor, à casa de Jesus, buscar um Jesus morto. Um Jesus que não saiu da cruz do Calvário. Tem pessoas ainda que vêm à casa do Eterno, à casa do Pai, buscar um Jesus crucificado. Um Jesus que não saiu do madeiro. Um Jesus que permanece lá no madeiro ainda. E o anjo vai dizer para aquelas mulheres assim, ó: esse Jesus que você veio buscar, crucificado, ele não está aqui. Ele ressuscitou como ele havia dito. Mas permanecemos buscando a Jesus, um Jesus morto. E qual é a dificuldade de buscar um Jesus morto? Um Jesus morto, ele pode ser o meu Deus, mas ele não pode ser o meu Senhor, porque ele está morto. Ele pode ser até o meu Deus, por tudo aquilo que ele pregou, por tudo aquilo que ele falou, mas não pode ser o meu Senhor, porque está morto. E como ouvir uma pessoa que está morta? Como seguir, como praticar algo de uma pessoa que está morta? Como ouvir uma pessoa que está morta? Tem pessoas que estão chegando nas comunidades das igrejas, dentro da casa do Senhor, buscando um Jesus morto, que só pedem, que só buscam, mas no momento que você precisa seguir o Evangelho, no momento que você precisa seguir aquilo que Ele fala, no momento que você precisa orar, no momento que você precisa buscar a viver aquilo que Jesus tem falado, essas pessoas não vivem, porque esse Jesus, para essas pessoas, estão mortas. E o Evangelho para essas pessoas se tornam cômodas, porque faz as coisas do que bem entendem. Na hora de pedir, eu peço ao meu Deus, mas na hora de viver, eu vivo da minha forma, não é o que o meu Jesus pede, porque ele permanece na cruz do Calvário. Haja vista tantas coisas hoje acontecendo no mundo, porque o Evangelho está sendo flexível. Porque para essas pessoas, Jesus só está na cruz, mas não vive, não é Senhor, não dobra os seus joelhos, não ora, não tem uma busca de intimidade, não tem uma busca na oração com o Senhor. Não é tão distante isso. E às vezes você pode se perguntar aí: tá, Leandro, mas isso não acontece comigo, isso não acontece na minha vida. Será que não? Como tem sido a sua vida diante do Senhor quando você sai daqui? Como é a sua vida, querido, quando você chega na sua casa no domingo? Como é o seu tratamento com a sua esposa? Como é o seu tratamento com os seus filhos? Como é o seu tratamento com os seus pais? Como é o seu dia a dia no seu trabalho? Como é o seu tratamento com os seus ministérios dentro da casa do Senhor? Tudo isso implica em ser Senhor, em adorar ao Senhor, em se prostrar ao Senhor. Como tem sido a sua vida nesse sentido? A sua vida dia após dia, ao longo da sua semana. Eu não posso ser um Leandro, já falei algumas vezes isso, né? Eu não posso ser um Leandro hoje aqui e ser um Leandro diferente no meu trabalho.
Eu não posso ser um Leandro diferente ministrando e um Leandro diferente num sábado jogando bola com os pais lá. Eu preciso ser o mesmo. Jesus precisa ser Senhor na minha vida, aqui e no meu trabalho. Jesus precisa ser Senhor aqui e na minha faculdade, na minha vizinhança. Não abre margem para ser duas pessoas. A não ser que você tenha botado Jesus lá no madeiro, igual muita gente tem feito. E aí, abre margem para muitas coisas. É água em cima daquilo ali, é pular ali 7 vezes, abre margem para muitas coisas. Mas esse é o terceiro grupo, que chega a casa, às comunidades do Senhor, buscando um Deus morto. Vamos para o quarto grupo. João capítulo 4, Evangelho de João. Capítulo 4, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. Vai dizer assim: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus que é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. 11. E disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Versículo 13. E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos dar um pulo lá para o versículo 21, do mesmo capítulo. 21. Disse-lhe Jesus à mulher: Crê-me que a hora vem e que neste momento, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vos adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais, assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adorem em espírito e em verdade. Versículo 25. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. E o versículo 26, para a gente encerrar. Jesus disse: Eu sou o que fala contigo. Aquela mulher samaritana estava diante de Jesus, diante do Cristo, mas ela não reconheceu o Cristo. Ela estava com aquele que poderia dar de beber e nunca mais ter sede, mas ela não conheceu a Cristo. Existe um quarto grupo dentro das igrejas, e eu falei isso logo no início, de pessoas que vêm buscar a um Jesus desconhecido. Pessoas que estão chegando dentro das igrejas, pessoas que estão entrando nas comunidades, pessoas que estão frequentando a casa do Senhor, às vezes participando até de ministério, mas não conhecem a Jesus. Aquela mulher estava diante do Pai, diante de Jesus, mas não reconheceu. Muitas pessoas estão aqui dentro da casa do Senhor, muitas pessoas estão dentro das comunidades há anos, mas não conhecem a Jesus.
E o mais complicado disso tudo, que para essas pessoas, muitas das vezes, está bom. O mais complicado é que para essas pessoas, estão à margem, estão no limiar, está bom. Consegue ficar a vida cristã toda na casa do Pai, sem conhecer o Pai. Dentro do palácio, sem conhecer o Rei. Somente pelo fato de estar na casa, mas sem ir mais profundo, sem buscar algo maior, sem buscar algo com mais ênfase. Se acostumaram àquela vida, se acostumaram àquela coisa plana, achando que Ele, Jesus, consegue ser medido. Até aqui para mim está bom. Quando Ele tem muito mais a entregar, muito mais a dar. Existe um grupo, as comunidades, um grupo dentro das comunidades que estagnaram. Estão dentro da casa do Senhor, mas sem qualquer tipo de expectativa, achando que tudo aquilo que eles poderiam experimentar já aconteceu. E não tem mais nada para sair dali. A água, a fonte, secou. Quando Jesus fala totalmente ao contrário, é uma fonte a jorrar a todo tempo, a todo tempo. Mas como? Mas como que essa fonte pode jorrar a todo tempo? É necessário ter intimidade, é necessário a busca, é necessário reconhecimento, é necessário saber quem é Jesus. Assim como aqueles homens que estavam lá no Getsêmani, assim como a mulher samaritana, não adianta estar perto dele, não adianta estar somente saber o nome dele, é necessário conhecê-lo, enxergá-lo. Eu posso até ver, mas muitas das vezes não enxerga. A esse grupo é necessário, igreja, buscar mais, ter mais intimidade. Se você acha que está bom, não, tem muito mais da onde veio. Tem muito mais a jorrar dessa fonte. Mas para isso é necessário intimidade com Ele, busca com Ele. Vamos para o último grupo. E em nome de Jesus, tomara que a gente esteja nesse grupo. Mateus capítulo 16, para a gente encerrar. Mateus capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Vamos ler o 13, do lado de trás, o 13, por favor. O 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem aos homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. A quem buscais, igreja? A quem buscais? Eu preciso buscar a Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse Jesus que eu e você precisamos buscar. Eu preciso chegar neste lugar com a minha motivação, o meu desejo de buscar a Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O meu objetivo de chegar aqui é preciso buscar o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Filipenses, capítulo 2. Vamos abrir mais um pouquinho. Filipenses, capítulo 2.
no versículo 5 vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se em forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, e todos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu chego a este lugar com o objetivo de adorar Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu entendo o que, igreja? Que eu e você como igreja do Senhor, estávamos mortos, distantes do Pai. Para nós, para mim, para você, não tinha salvação. A nós era o pecado eterno, no lago de fogo e enxofre. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Ele se esvazia, se humilha e vem a este lugar, e vai até o final, em morte de cruz, pelo amor à minha vida e à sua vida. As suas demandas Ele conhece, as suas necessidades Ele conhece, sim, ok. Mas o meu objetivo final, eu preciso adorar esse Deus que um dia se revelou a mim e me deu a salvação eterna. As minhas demandas vão ficar em segundo plano, ainda que seja difícil de eu entender. Mas eu preciso chegar a este lugar motivado a adorar a meu Deus por tudo aquilo que Ele fez. A vida eterna, a salvação, queridos. Lembre-se, quem seria você se não fosse o Eterno? O que seria da sua vida se não fosse o Pai? Aonde você estaria? Mas a graça dele, a graça salvadora, redentora, te alcançou. Você sendo o miserável homem que era. E às vezes tentamos barganhar com Deus, achando que somos algumas coisas. Mas traga a sua memória que foi o Pai a revelar a você, na sua infinita misericórdia. Vivamos assim, entendendo que, se não fosse o Pai da minha vida, se não fosse o Pai da minha casa. Queria contar uma coisa para vocês, algo meu pessoal. O ano de 2023, para mim, tem sido um ano bom, em termos de, um ano bom para mim, principalmente, mas tenho sido tratado por Deus, né? Espiritualmente, o Senhor tem falado, não sou mais espiritual que ninguém, não quero que entendam isso, mas em 2023 o Senhor tem tratado muito comigo. E o processo que o Senhor tem, ao longo desse ano, tratado comigo, naquilo que eu tenho orado ao Senhor, buscado ao Senhor, o Senhor tem me revelado, me mostrado o que está passando, mas Ele tem tratado. No início foi muito duro para mim, nesse ano de 2023, e ser tratado pelo Senhor, até você entender aquilo que o Senhor quer para a sua vida, aquilo que o Senhor quer te mostrar, os seus erros, as suas falhas, dói. Mas ser tratado pelo Senhor é uma coisa, ainda que doa, você sabe que vem dEle. E é bom isso. E eu queria compartilhar algo com vocês que, de repente, aquilo que eu tenho passado, aquilo que eu tenho tratado, não vou entrar em detalhes, mas aquilo que o Senhor tem tratado comigo, pode também ser algo que você precisa ouvir nessa manhã. E o Senhor tem me falado algumas coisas interessantes. Ele fala o seguinte para mim: Leandro, pelo fato de você ser filho, você tem direito. Pelo fato de eu ser filho, eu tenho direitos. E aí, até aí, tudo bem. Até aí, ok. E aí ele leva para a minha família. Ele fala o seguinte para mim: Leandro,
os seus filhos, pelo fato de ser seus filhos, eles têm direitos. Aquilo que você tem, aquilo que você vai deixar para eles, é por direito deles, não é verdade? E até eu tenho conversado com o Senhor, sim, ok. E aí o Senhor fala o seguinte para mim: você tem um carro? Tenho. Por herança, é dos seus filhos? Sim. Mas eles podem dirigir? Não. Por que eles não podem dirigir? Porque eles não têm idade. E aí o Senhor fala o seguinte: Leandro, por ser filho, você tem direito. Mas para algumas bênçãos, é preciso, para ter algum acesso às bênçãos, é preciso ser maduro. Os seus filhos não podem dirigir o carro porque eles não têm 18 anos. Então, entenda o seguinte, igreja. Para você pode ter até direito, mas para ter acesso a algumas bênçãos, é necessário maturidade. Algumas coisas o Senhor não tem te dado. Algumas coisas o Senhor não pode estar te dando. É porque falta em você maturidade para receber isso do Senhor ainda. E às vezes é duro você ouvir isso. Às vezes você quer alguma coisa, deseja alguma coisa, mas pelo fato de você não ter maturidade espiritual para reter aquilo, o Senhor não te dá. Direito? Ok. Mas acesso? É necessário ter maturidade. Então você, que de repente está num grupo desse que busca um milagre, de repente buscando alguma coisa, o Senhor não tem te dado ainda, porque falta maturidade espiritual na sua vida. E essa maturidade espiritual, você só vai alcançar buscando a face dEle, buscando a presença dEle. O pastor Bruno tem dito muito isso. Olha, igreja, e aí eu vou dizer, essa história que nós estamos vivendo hoje, essa história não é sobre você. Isso que nós temos vivido hoje, a caminhada cristã que nós temos vivido, entenda como se fosse um grande filme. Eu falei isso numa classe, na célula lá em casa. Pega a caminhada cristã e coloca isso num grande filme. O melhor filme da sua vida. Nesse grande filme, você não é o ator principal. Sequer você é o coadjuvante. Você não é o ator principal. Sequer você é o coadjuvante. Você pode ser o contra-regra, você pode ser ali contracenando alguma coisa ali. Mas quando acabar esse grande filme acabou. É o melhor filme de todos. Subiu os créditos. No final do filme, o seu nome vai estar lá. Você não precisa ser o ator principal. Você não precisa ser o coadjuvante. Você está no melhor filme. E o seu nome está lá nesse livro, nesse filme. É isso que importa, igreja. O seu nome está lá. Essa história que você tem vivido não é sobre você, é sobre o Pai. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele, vai para Ele, não é para você. O importante é que disso tudo, o seu nome está rolado no livro da vida. O seu nome está lá. Te sinta grato por isso, pela graça do Eterno. Se o milagre não vem, Ele vai ser Deus. Se o milagre vier, Ele vai continuar sendo Deus. Se as bênçãos vierem, Ele vai continuar sendo Deus. Mas se as bênçãos não vierem, Ele vai continuar sendo Deus. A história é sobre Ele. É tudo para Ele, não sobre você. Às vezes nós pensamos que o mundo vive sobre nós. Para nós não, é para Ele. É tudo para Ele, igreja. Mas entenda, o seu nome, pela graça dEle, pelo fato dEle ter se revelado a você, Ele colocou o seu nome no livro da vida, e você irá gozar da eternidade com o Pai. Te sinta grato por isso, em nome de Jesus. Existe uma canção, para a gente encerrar. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não... Ele é Deus, se a porta abrir, continua sendo Deus.
Se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, declare mais uma vez. Se Deus fizer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Continua sendo Deus. declaremos no início. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente de Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu o adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Ele. Eu não adoro Eu o adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Ele. Declaremos, mas a igreja. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Amém. Poder sentar em nome de Jesus.